Possa te abençoar nesta noite, e eu convido você um pouquinho mais em pé. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Números. Livro de Números. O capítulo 23. É um texto que nós bastante conhecemos. Já pregamos algumas vezes. Mas o Senhor aqui nesta noite nos traz uma revelação nesse texto. E à medida que o tempo vai passando, o Senhor vai nos revelando a sua palavra. O Senhor mesmo disse certa vez: não é tempo de eu revelar tudo, mas quando for a hora, eu revelarei, diz o Senhor. E assim é para nós também. O episódio de Balaão e Balaque. Balaão, o profeta, Balaque, o rei. A partir do verso 19, aliás 18. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar a bênção do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome já nesta noite. Te adoramos, glorificamos a Ti, Senhor. O Senhor, aquele que se entregou a Ti de coração nesta noite, pôde contemplar o Teu trono, a Tua glória, pôde estar perto de Ti através do louvor e de adoração, Pai. Aquele que ainda não tem esse entendimento, que possa ter esse entendimento, e que nesta noite, Pai, possa crescer um pouco mais na adoração, no propósito da adoração, que entendam a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, amados. Deus não é gente. Você sabia que Deus não é gente? Deus não é homem. Quantas vezes nós ouvimos, quando os nervos se afloram, alguém dizendo para alguém: você não é homem. Muitas vezes, amados, a gente sente-se envergonhado por ser homem. Nós ficamos revoltados quando alguém diz que a gente não é homem. Quanto seria melhor não ser homem? E eu quero dizer nesta noite, a minha mensagem tem como título: Deus não é homem. Talvez alguns vão se chocar com essa mensagem nesta noite, mas aqueles que entenderem esta mensagem nesta noite, a sua vida vai mudar. Aquele que entender essa mensagem nesta noite, vai dar um salto na fé, na sua espiritualidade, há de ter um crescimento espiritual nesta noite. Irmãos, o Espírito Santo, assim creio que Ele me revelou, me mostrou. Se não falar com você, fica tranquilo. Mas Deus, Ele não pode ser tratado como homem. Quantas vezes nós tratamos e comparamos Deus com o homem, porque nós somos a imagem de Deus.
Porque Deus nos formou, nos criou, nos fez segundo a imagem dele. Nós comparamos Deus com o homem. Em outros lugares há uma demanda: Deus é homem ou Deus é mulher? Deus é do sexo masculino ou do sexo feminino? Tudo errado, amados. Isso não deveria ser dúvida, porque eu cheguei à conclusão que Deus não é homem. Entenda comigo que um homem, ele é limitado em suas palavras. O homem, ele é limitado em suas ações, naquilo que ele faz, nos seus pensamentos. Um homem não tem poder para cumprir aquilo que ele fala. Ele não tem poder para cumprir a sua promessa. E quando falamos em político, aí a coisa complica mais ainda, não é verdade? O homem não cumpre aquilo que ele fala. Por que ele não cumpre aquilo que ele fala? Porque ele não tem poder para cumprir. Porque ele não é capaz, porque ele é limitado. O homem está limitado. E aquilo que ele fala, ele não consegue cumprir. Você é testemunha comigo. Quantas vezes você disse para Deus: Deus, se o Senhor me livrar dessa, nunca mais eu vou fazer isso. Passa alguns dias, você está de volta lá no chiqueiro. Você está de volta lá no pecado. Por quê? Porque nós não temos poder para cumprir a nossa palavra, aquilo que nós falamos, ainda que tenhamos boas intenções. Mas o que acontece? Nós somos limitados, não temos poder para cumprir nem a nossa palavra. Quando você entender que Deus não é homem, você vai quebrar barreiras com relação ao amor e ao poder de Deus. Muitas pessoas não conseguem entender o amor de Deus, não conseguem entender o poder de Deus, porque essas pessoas comparam Deus com o homem. O homem falha, nós achamos que Deus falha. O homem mente, nós achamos que Deus mente. O homem faz promessas que não consegue cumprir, nós achamos também que Deus fez promessas e Ele não vai cumprir. E quando demora-se um pouquinho mais, aí então que nós desconfiamos mais e mais de Deus, deixamos de acreditar em Deus, abandonamos o caminho de Deus, porque nós imaginamos que Deus é homem, nós comparamos Deus com o homem. Ainda que olhamos para um homem formoso, um homem exemplar, mas ainda que pegamos esse homem exemplar, nós não podemos comparar Deus com esse homem exemplar. Ainda que tivemos homens que viveram como santos nessa terra, nós não podemos comparar Deus como esses homens santos. Não podemos comparar Deus com Abraão, não podemos comparar Deus com Moisés, porque Deus não é homem. Quando comparamos Deus ao homem, nós limitamos Deus, nós limitamos o poder de Deus, nós limitamos o amor de Deus. O homem falha, o homem mente, o homem promete e não cumpre, o homem mata, o homem odeia. Deus não é homem. Deus não mata, Deus não odeia, Deus não mente, Deus cumpre aquilo que Ele diz, porque Ele não é homem. Quando comparamos Deus ao homem, nós limitamos Deus e impedimos de acontecer o sobrenatural na nossa vida, porque nós comparamos Deus com o homem. Estamos enfermos, estamos desenganados do médico, o médico fala que não tem cura, que não tem jeito. Nós nem procuramos Deus porque o médico falou que não tem jeito. Nós achamos que Deus é que nem um médico. O médico falou que não tem jeito. O médico falou que não tem jeito porque ele é homem.
Mas Deus não é homem. Então aquilo que o homem falou que não tem jeito, Deus dá jeito. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer, porque Ele não é homem. Eu não sei se você está me entendendo. Ele não é homem. Precisamos, Deus é aquele que faz acontecer o sobrenatural na nossa vida. Deus é aquele que faz acontecer o impossível na nossa vida. Aquilo que não é possível para o homem, Deus faz, por quê? Porque Ele não é homem. Será que você pode mudar a sua visão com relação a Deus nesta noite? Com aquilo que você precisa que aconteça na tua vida, na tua casa, na tua família? Amados, nós nunca viveremos o impossível, nunca viveremos o sobrenatural, se nós não desvincularmos a imagem de Deus da imagem do homem. Não podemos comparar Deus com o homem, porque Deus não é o homem. Se compararmos Deus com o homem e achar que Ele é homem, sempre vamos imaginar que Ele age como nós. Ele não age como nós. E você vai cansar de ouvir, porque Ele não é homem. Ele age diferente. Ele é Deus. Sabe, amados, nós medimos os outros. A nossa régua de medir é aquilo que nós somos. Eu olho para mim, olho para outra pessoa e eu comparo aquela pessoa com aquilo que eu sou. A nossa régua somos nós. O que nós achamos, o que nós acreditamos, o que nós achamos que é certo. E muitas vezes você se ilude achando que algo é certo para você e tem que ser para todos, e não é, amados, porque a régua não é você. A régua é a palavra de Deus. A régua de medida é Deus. Ele é a nossa régua de medida. Não foi Paulo, não foi Abraão, não foi Moisés, não foi Jacó. A nossa medida é Jesus. Jesus é a nossa régua de medir. E devemos olhar as pessoas e olhar para nós, em primeiro lugar, olhando para Jesus. Como Ele era, o que Ele fazia, o que Ele dizia, a atitude dEle. É desta forma que nós devemos agir. Amados, nós medimos as pessoas com aquilo que somos, com aquilo que temos. Estamos errados. Se nós nos sentimos perdoados, nós perdoamos. Se nós nos sentirmos amados, nós amamos. Se você recebe alguma coisa, você dá. Olha para dentro de você, amado. Eu não amo fulano de tal porque ele não me ama. Eu não perdoo fulano de tal porque ele não me perdoa. Eu não dou porque eu não recebi. Eu não recebi, o que eu vou dar? Por que eu vou dar se eu também não recebo? Jesus deu sem receber. Jesus perdoou sem ser perdoado. Jesus amou sem ser amado. A palavra dele diz que Ele nos amou primeiro. Antes da fundação do mundo, Ele já nos amava, amados. Nós esperamos as coisas acontecer na nossa vida para nós termos uma atitude. Deus não é homem. Ele é Deus. Ele age diferente de nós. Ele age independente de nós. Ele age segundo a palavra dele, segundo aquilo que ele diz que ele age, porque diz aqui o profeta, ele não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir. Ele estava dizendo, Deus não é humano, por isso ele não pode mentir. Deus não é humano, por isso que ele não pode mentir.
Deus não é humano, por isso que Ele não odeia. Deus não é humano, por isso que Ele nos ama. Deus não é humano, por isso que Ele nos perdoa. Deus não é humano, por isso que Ele nos aceita nesta encardido que somos, Ele nos aceita. Essa sujeira que somos, Ele nos aceita assim. Por quê? Porque Ele não é humano. Porque se Ele fosse humano, Ele não nos aceitaria. Ele não nos perdoaria, porque não temos motivos para alcançar o perdão de Deus. Ele não nos amaria, porque nós não o amamos. O tanto que Ele precisa, o tanto que Ele merece, nós não o amamos. Mas Ele nos ama, nos perdoa, nos aceita, porque Ele não é homem. O ponto de partida, amados, somos nós. Mas quando olhamos para Deus, nós não podemos olhar como nós somos. Quando você olhar para Deus, a imagem de Deus para nós não pode ser a nossa imagem. A imagem de Deus para nós não pode ser a imagem do pastor, a imagem do diácono, não. Porque Deus não é homem. Amados, quantas mulheres que têm a imagem, muitas vezes, leva para a sua vida a imagem do marido, a imagem do pai que ela teve. O homem leva a companheira, a imagem da mãe que ele teve, e ele acha que a esposa é igual à mãe, ela acha que o esposo é igual ao pai. E aí acaba transferindo para Deus, porque Deus é pai. Se Deus é tão mau como meu pai, como é que eu posso crer? Muitos não creem em Deus, muitos não aceitam Deus, porque comparam Deus com o homem, com a criatura humana. Oh amado, Deus não é homem. Não podemos olhar Deus com a perspectiva do olhar humano. O que será que é Deus? Quando olhamos Números no capítulo 23, no verso 19, nós entendemos que lá atrás, Balaão entendeu, Balaão sabia que Deus não era humano. Ele entendeu quando o rei Balaque chegou a ele: amaldiçoa aquele povo, eu quero que você amaldiçoe, eu não concordo com a bênção desse povo. Mas Balaão disse: não, eu conheço Deus, Deus não é homem, Deus não é humano. Se Ele abençoou aquele povo, eu não posso revogar, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, porque Deus não volta, porque Deus não mente, porque Deus não revoga a sua palavra, porque Deus não quebra a sua aliança. Então Balaão entendeu isso. Ele entendeu que Deus não é homem. O homem mente, mas Deus não mente. O homem é infiel, mas Deus é fiel. Eu não posso, porque Deus abençoou. Ele não vai voltar a sua palavra. O homem revoga e volta, mas Deus não, porque Ele não é homem. Eu quero perguntar para você nesta noite: o que é que Deus falou a teu respeito? O que é que Deus falou de você? O que é que Deus prometeu para você, amado? Eu quero dizer para você nesta noite que se Ele prometeu, está prometido. Ele não vai revogar a promessa. Ainda que você seja infiel, ainda que você peque, ainda que você erre, a promessa está lá. E no tempo de Deus vai se cumprir na tua vida, porque Ele prometeu, porque Ele falou. E quem falou não é homem,
Ah, se eu não fosse homem, quantos problemas eu evitaria na minha vida. Você imaginou quantos problemas você arruma? Quanta encrenca? Porque você é homem. Tudo porque somos humanos. Deus não volta. Tua fé só será ilimitada, amado. Você só acreditará em Deus quando você entender que Ele não é homem. Enquanto você comparar Deus com o ser humano, enquanto você comparar Deus com o seu pai, com o seu avô, enquanto você compara Deus com Abraão, Isaque e Jacó, você nunca vai receber o tudo de Deus na tua vida. Porque esses homens falharam. Porque nós falhamos. Mas Deus não falha. A falta de poder, a limitação do agir de Deus em nossa vida, é porque ainda nós não entendemos que Deus não é homem. Quando você entender que Ele não é humano, as coisas vão acontecer na tua vida de uma forma sobrenatural. Você vai viver o impossível de Deus na tua vida, quando você não comparar Deus. Deus não há comparação. Não tem com que comparar Deus. Você sabia? Deus, Ele não é imaginável para nós. A nossa mente é muito pequena para nós entendermos, para compreendermos Deus. Somos medíocres perto de Deus. Somos nada diante de Deus. O homem é limitado, Deus não. O amado, não podemos impedir o poder de Deus na nossa vida. Quando descobrirmos quem é Deus, e nós descobriremos naturalmente, e quem nós somos, quem você é. Quando olhamos lá em Êxodo no capítulo 32, aliás no capítulo 3, no verso 12, quando Deus, Ele se manifestou a Moisés, o que foi que Deus disse para Moisés? O que foi que Deus disse para Moisés? Oh querido, o que podemos falar de Deus? O que Deus é para você? O que Deus é? Qual a imagem que você tem de Deus na tua vida? Como que você imagina Deus? Da maneira que nós imaginamos Deus, é o que Ele é na nossa vida. E eu disse para um jovem esses dias, eu falei, você tem de Deus aquilo que você dá para Ele. O quanto você se dá a Ele, é o que você recebe dEle. Se você dá 5% da tua vida, você tem 5% de Deus na tua vida. Mas se você der 100% da tua vida para Ele, você tem 100% dEle na tua vida. Quanto mais você dá, mais você tem de Deus. Quanto menos você dá, menos você tem de Deus. Qual é o nível da sua comunhão? Qual é o nível da porção que você tem de Deus na tua vida? O nível da porção de Deus que você tem na tua vida, meu irmão, eu quero dizer para você, é o nível, é a quantidade que você dá de você a Ele, para Ele. Quanto que você tem dado de você para Ele? É isso que você tem dele na tua vida. É uma proporção. Quanto mais eu dou para Ele de mim, mais eu tenho dele em mim. Você nunca parou para pensar nisso? A vontade de Deus, e assim Ele nos fez,
imagem e semelhança dele. Ele fez Adão e Eva, imagem e semelhança dele. Adão e Eva eram, quando criados, foram iguaizinhos a Deus. Tanto é que eles passeavam à tarde, tanto é que eles conversavam à tarde, porque eram iguais. Adão tinha tudo de Deus, mas Deus tinha tudo de Adão. Quanto Deus tem de você, meu amado? Qual é a medida que Deus tem de você? Eu vejo que muitos não têm nada de Deus, porque não dão nada para Deus, porque estão cheias de si mesmas, não tem nem um pinguinho de Deus nas suas vidas, porque não dão nada para Deus. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntar: qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Qual é o seu nome? O que eu vou dizer quando me perguntarem desse Deus? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ele é Deus. Eu sou o que sou. Eu não pareço com nenhum desses deuses que tem no Egito. Eu não pareço com ninguém deles. Eu sou o que sou. Isso significa, amado, o quê? Significa que Ele tem vida própria. Deus, Ele não depende de ninguém. Deus, Ele tem vida em si mesmo. Deus, Ele não depende de nada para existir. Simplesmente Ele é. Ele não depende de nós. Ele não depende de ninguém. Ele não depende do ar. Ele não depende de nada. É Ele. Ele é. E nada mais. Quando que vamos entender? Eu sou o que sou. Que nome? Eu sou. Os deuses aí do Egito têm nome, eu não. Eu não preciso de nome, porque eu sou o que sou. Essa é a imagem, irmãos, que temos que ter de Deus. É assim que temos que ver Deus, inexplicável, simplesmente inexplicável, o Todo-Poderoso, aquele que é, sempre será. Esse é o nosso Deus. Sabe, amados, Ele tem vida, Ele é a própria vida. E a vontade dEle foi nos dar da sua própria vida para nós. E Ele nos deu da sua própria vida para Adão. Ele soprou do seu espírito nas narinas de Adão. Ele nos deu. Ou melhor, Ele se deu a nós. Mas perdemos a essência de Deus. Nós perdemos o Deus em nossas vidas. Eu não sei se você parou para pensar, mas você acha que Ele pede a nossa adoração, até a nossa adoração, você acha que Ele precisa? Ei, meninos, vocês acham que Deus precisa da nossa adoração?
Deus não precisa da nossa adoração. Engana-se aquele que acha que Deus precisa da nossa adoração. Entenda isso comigo nesta noite. Ele pede para nós o adorarmos. Sabe por quê? Porque quando nós o adoramos, nós ficamos parecidos com Ele. Porque quando nós o adoramos, nós ficamos pertinho dEle. Porque quando nós o adoramos, nós ficamos na presença dEle. Nós ficamos diante dEle. Quando nós o adoramos, somos nós mesmos que recebemos, amados. Entenda isso, quando você adora a Deus, não é Ele, mas é você que recebe a própria adoração. Porque esta adoração se volta para você, amado, através da presença de Deus na tua vida. Os beneficiados com a adoração somos nós mesmos quando nós o adoramos. Nós que recebemos, porque ela volta para nós com a presença de Deus. Eu quero que você saiba, Ele é Deus sem você. Ele será Deus sem você. Sem você Ele continua sendo Deus. Sem a sua adoração Ele continua sendo Deus. Ou você não sabe que Ele tem os anjos, ou você não sabe que Ele tem os serafins, que Ele tem os querubins que o adoram em todo o tempo. Somos nós que recebemos, nós que somos beneficiados quando nós adoramos a Ele. A adoração que nós damos a Ele volta para nós. Amados, você nunca vai acreditar na palavra de Deus enquanto você não descobrir quem Ele é. Enquanto você ficar comparando Ele a homens, enquanto você achar que Ele é um ser humano, você nunca vai acreditar na palavra dEle, porque o homem falha, porque o homem mente, porque o homem promete e não cumpre. Eu vou te abençoar, disse Deus. Eu vou te abençoar, disse Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, disse Deus a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão, eu sou uma família da terra. Eu sou da família. Eu acredito na bênção de Deus na minha vida. Porque Deus disse para Abraão: todas as famílias serão abençoadas por causa de você, Abraão. Deus não é homem. E se Ele não é homem, Ele não mentiu quando falou para Abraão: por isso que eu sou bênção na mão de Deus. Você é uma bênção, querido. A tua família é uma bênção. Se o diabo tenta levar o teu filho, se o diabo tenta destruir você, diga: não, eu não aceito, porque Deus disse que a minha família é bênção. Deus falou que a minha família é bênção, e eu creio na palavra de Deus. Sai fora, Satanás. Mas nós acreditamos mais na palavra do diabo e não acreditamos na palavra de Deus, porque nós comparamos Ele ao homem. Deus não é homem. Eu vou te abençoar. Você não acredita, porque você pensa que Deus é homem. O homem mente, o homem engana, mas Deus não. Deus não mentiu para você, amado. Deus não enganou você. Quando falaram de Jesus para você, quando apresentaram Jesus para você, não sei de que forma apresentaram Deus, Jesus para você,
Espero que não tenham mentido para você, usando da própria palavra de Deus. Mas uma coisa eu quero vos afirmar: Ele perdoou os seus pecados na cruz do Calvário, amados. Está escrito, Ele perdoou, você foi perdoado. Ele falou, eu vou subir, mas eu vou voltar, eu vou preparar lugar para vocês, amados. Ele falou, está dito, eu espero, Jesus voltará. Ele vem, porque Ele falou, Ele não mente. Ele não é homem. Embora tenha vindo como homem, Ele se sujeitou, sendo Deus, vir como homem nessa terra. Mas Ele não é homem. Ele era Deus. E o Verbo habitou entre nós. Ele habitou, mas não era homem. Era Deus. Deus não mentiu. Deus não mente. Nós não somos fiéis em nossas palavras, porque não temos poder para cumprir as nossas palavras. Deus não é homem, Ele cumpre. Quando Ele pede para o adorarmos, na verdade Ele está nos chamando para cima. Ele está nos chamando para ficar pertinho dEle, para estarmos na Sua presença, para ficarmos na verdade parecido com Ele. Eu gostava muito de cantar aquele cântico: oh, leva-me à sala do trono, oh, leva-me à sala do trono, para estar junto de Ti, Senhor, para estar perto de Ti, Senhor. Na sala do trono eu quero Te adorar, Senhor, para ficar parecido com o Senhor, para ser igual ao Senhor. Amados, a nossa adoração não muda a Deus. A nossa adoração não muda a Deus, ela muda a nós mesmos. É nós que somos mudados quando nós adoramos Deus. É nós que recebemos quando nós adoramos Deus. Porque ficamos parecidos com Ele. Nós ficamos parecidos com aquilo que nós adoramos, amados. A própria palavra de Deus nos diz que nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos. Salmo de número 115. Olha o que diz esse salmo. Se você tem entendimento, entenda comigo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são o ídolo deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos aqueles que neles confiam. Se aquele que adora um ídolo, aquele que adora um santo, torna-se iguais a eles, ídolos de pau, ídolos de barro, eu entendo que quando eu adoro o Deus verdadeiro, o Deus vivo, eu me torno igual a Ele. Será que você tem esse entendimento? Será que você tem esta revelação? Nós parecemos com aquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos. Quando adoramos a Deus, nossas palavras, elas vão virar sentenças.
elas vão ser verdadeiras, elas vão ser reais. Quando nós adorarmos a Deus, nossa vida vai virar modelo. Nós seremos modelo nessa terra, seremos cartas de Cristo aberta nesta terra. As pessoas vão olhar em nós e vão ver Cristo andando por esta terra, quando nós adorarmos a Ele, quando nós entendemos Ele. Quando adoramos, conhecemos um Deus que não é homem. Só vamos conhecer um Deus que não é homem quando nós o adorarmos em espírito e em verdade. Aí você vai entender. Já disse que Jesus apareceu como homem, mas Ele não é homem, Ele é Deus. Eu sou. Será que podemos acreditar nas palavras de Jesus? Será que podemos seguir Jesus? Será que podemos andar no caminho que Ele nos ensinou, o caminho que Ele nos deixou? Eu digo para você que podemos, amados, porque as palavras de Jesus são verdadeiras, porque Ele não é homem. O que Ele falou vai se cumprir, o que Ele falou vai se tornar realidade na nossa vida. Eu vou andar em ruas de cristais, vou andar em ruas de ouro, porque eu creio na palavra dEle, no que Ele falou. Balaão compreendeu que Deus não é homem, que Ele não era um ser humano. Isaías escreveu no seu livro, no capítulo 55, no verso 11, Isaías disse assim: assim vai acontecer com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, ela não voltará vazia, o que eu disse vai acontecer, disse o Senhor. O que eu disse vai acontecer. Eu não lanço palavras ao vento, as minhas palavras não se perdem, diz o Senhor. As minhas palavras causam efeito, diz o Senhor. As minhas palavras é verdade, diz o Senhor. Porque eu não sou homem, eu sou Deus. Jeremias no capítulo 4, no verso 28. Esta, pois, é minha palavra, diz o Senhor. Eu decidi, e assim proclamei, não me arrependerei da minha decisão, não voltarei atrás naquilo que eu falei, diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 89, verso 34. Eu não violarei minha aliança, tampouco modificarei qualquer uma das promessas proferidas pelos meus lábios, diz o Senhor. Ele não muda um acento para dar uma interpretação errada naquilo que Ele falou. Os homens modificam a palavra dEle, mas hão de dar conta nas palavras que eles modificam daquilo que Deus falou. Aquele que acrescentar ou diminuir uma palavra que eu disse, diz o Senhor, ai dele, ai daquele que acrescentar ou diminuir uma das minhas palavras. Em Gênesis capítulo 28, verso 15, eu não te deixarei enquanto eu não cumprir tudo aquilo que eu lhe prometi. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei, enquanto eu não cumprir todas as palavras que eu disse ao teu respeito. Que Deus é esse? Humano? Homem? Deus não é homem. Deus não é homem.
Quer saber quem é Deus? 1 Samuel, capítulo 15, verso 29. Aquele que é a glória de Israel, não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é ser humano para se arrepender do que ele aprova. Falei para você que Deus não é homem? Está escrito na Bíblia. Você achou que eu estava inventando? Está escrito aí. Deus não é ser humano. E Samuel disse que ele é a glória de Israel. Eu sou a glória de Israel, diz o Senhor. Tudo que acontecia em Israel, de bom, de maravilhoso, de esplêndido, era Ele. Eu sou a glória de Israel. Oséias capítulo 11, verso 9. Porque eu sou Deus, eu não sou homem, está escrito aí, o santo no meio de ti. Ele não é homem. Quem é Deus? O santo em nosso meio. Ele é o santo em nosso meio. Ele é a glória da igreja. Ele é a manifestação do poder neste lugar. Ele não é homem como eu. Falho, pecador. Ele é o santo no meio da igreja, no meio do seu povo. Ele é a glória da igreja. Ele é a glória de Israel. Ele é. Eu sou o que fui, sou o que sou e serei o que fui e o que eu sou. Ele não é homem. O que Deus prometeu para você, amado? Será que você se lembra das promessas para você? Você sabe das promessas que Ele tem para você? Não estou dizendo que homens lhe disse, porque homens podem mentir, minha amada, porque homens se enganam, mas Ele não é homem. Ele não mente, Ele não se engana, porque Ele não é homem. Qual é a grande promessa que você tem na sua vida? O que a palavra de Deus diz a teu respeito? O que Deus tem preparado para você, amado? O que Deus lhe falou? O que a palavra de Deus diz ao teu respeito? Ele não é homem. Ele é o santo no meio da igreja. Ele é a glória no meio da igreja. Ele é o poder no meio da igreja. Ele é a cura no meio da igreja. Ele é a salvação no meio da igreja. Ele é o amor no meio da igreja. Ele é o perdão no meio da igreja. Ele é o caminho que nos leva para o céu. Ele é a verdade para seguirmos. Ele é a vida eterna em nós. Ele é a vida eterna. Ele é a vida que não se acaba. Ele é a vida que não termina. Ele é a vida que não morre. Sou eu, diz Ele. Eu sou o teu resgatador. Eu sou o teu libertador. Eu sou a tua salvação. Eu sou a tua esperança. Ele é o santo no meio da igreja. Ele é a glória aqui no meio da igreja.
Se você está enfermo, Ele é a cura neste lugar. Se você está perdido, Ele é a salvação neste lugar. Se você cometeu pecado, Ele é o perdão neste lugar. Se você não se sente amado, Ele é o amor neste lugar. Ele não é homem. Receba nesta noite. Talvez o que você nunca ouviu. Talvez o que você nunca creu. Porque talvez você comparou Deus com tantas coisas, com tantos homens. E o homem é falho, o homem mente. Ele não é homem. Ele não é homem. Ele não é filho do homem. Oh, aleluia. Que grande verdade para nós, irmãos. Que grande salvação para nós. Que privilégio servir esse Deus. Que bom fazer parte deste povo, chamado povo de Deus. Que bom fazer parte da igreja, fazer parte da noiva do Cordeiro. Que privilégio. Ele não é homem. Eu sou a glória de Israel. Eu sou o santo no meio de vocês. Eu sou. Ah, irmão. Ah, minha irmã. Ah, meu Deus do céu. Tremenda verdade. Quantos erros, quantas coisas fazemos de errado. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Será que você pode adorar? Para ficar igual a Ele, para ser igual a Ele? Vamos colocar em pé, vamos adorar. Vamos nos tornar igual a Ele. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
Adore, 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 adore. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ele é. Ele não é homem. Ele é digno de ser adorado. Torne-se igual a Ele. Todos aqueles que o adoram. Ele é a própria cura, amados. Ele é a própria cura. A cura está neste lugar. Ele está no nosso meio. Quando nós temos dele, nós não precisamos nem orar, não precisamos nem pedir, porque a presença dele nos cura. Não é a oração do pastor, não é a oração do Toninho, é a presença dele que te cura, é a presença dele que te liberta. Oh, aleluia! Ele é a glória neste lugar. Ele é a maravilha neste lugar. Ele é o poder neste lugar. Todos os que o adoram, tornem-se semelhante a Ele. Oh, querido, aprenda a ser um adorador. Aprenda a adorar a Ele em espírito e em verdade. Não porque Ele tem, mas por aquilo que Ele é. O Santo de Israel, a glória de Israel. Não precisa pedir. Ele está passando, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele salva. É a presença dEle, é a santidade dEle. Aleluia. Oh Senhor, te louvamos. Oh doce presença neste lugar. Ah, glória majestosa neste lugar. Que haja cura, que haja libertação neste lugar, que haja salvação neste lugar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Está escrito, Pai, que seríamos abençoados, Pai. Ó Deus, nós cremos na promessa, nós cremos na Tua palavra. Ó Pai, a bênção de Abraão, eu tomo posse nesta noite, Pai. Eu tomo posse da bênção de Abraão na minha vida nesta noite, Pai. A salvação prometida, ó Deus, eu e minha casa. É eu e minha casa, está escrito. Ó Senhor, ó Deus, ó Deus, nos dá entendimento. Abra nossos olhos, abra nossos olhos, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, ele não é homem, e pode se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, preste atenção nos avisos aí que a gente já vai passando. Próximo dia 10, amanhã, começa o jejum de Daniel. Serão 21 dias e vai até o dia 30/9. Você que vai participar, procure aí, acho que o Vinícius, que está incumbido aí de passar para você como que é esse jejum, ou o próprio pastor, né pastor? Vai te explicar melhor, esclarecer. Você que já participou da outra vez, já sabe como que é, e você que quer participar, então vai se informando aí. A partir de amanhã começa então o jejum de Daniel de 21 dias.
Dia 15 de setembro, encontro de mulheres em Bariri, às 15h30. As irmãs interessadas procurarem a Roberta ou a Fernanda, e dependendo da quantia de mulheres aí, irá um ônibus. E hoje, eu creio que é o último dia que você tem para dar o seu nome, irmã. Então, vá lá, fale com a Fernanda, ela está ali na porta ao lado, dê o seu nome, porque eles querem saber o quanto antes se há necessidade de um ônibus ou não. Hoje também haverá cantina em pró da cozinha, será um delicioso misto quente. Então você, após o culto, vá lá, coma um misto quente em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar a pastora Ivanete, ela tem um recado também. Graça e paz, irmãos. Estava com saudade do meu fã, né? Ainda bem que alguém me ama, né, Kleber? Amém. Amados, eu tenho 2 recados. O primeiro é para você, mulher. Eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo tem incomodado, não somente a nossa igreja, a gente vê Deus trabalhando realmente para despertar a família. A gente sabe que é a família, o foco do diabo é a família. E nossas irmãs lá do Jardim Paraíso realizaram um trabalho há uns 3 meses, mais ou menos, mas um pouco mais. E foi algo assim que eu fiquei apaixonada pelo projeto. E eu estou no pé delas porque eu quero trazer para cá, fazer aqui. Então nós vamos começar com esse projeto no dia 17. Vai ser de segunda-feira, são 5 ministrações. Então, só que eu preciso que dê um nome, porque não é aberto assim. É uma coisa assim que vai ter uma continuação. E tem um videozinho aqui do quarto de guerra. Dia 17, então, às 19h30 aqui na sede. É baseado no filme. Quem não assistiu, né? Eu não sei onde você está, diabo. Mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente. E já aproveitou o suficiente. Já chega! Agora acabou! Jesus é o Senhor desta casa. E isso significa que não existe lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui. Em nome de Jesus. Você não vai ter meu casamento. Não vai ter a minha filha. E com certeza não vai ter o meu homem. Agora esta casa está sob nova gestão. E isso significa que você está fora. E outra coisa. Eu me cansei de você roubar a minha alegria. Isso vai mudar também. A minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho e nem do meu marido. A minha alegria vem de Jesus. E caso tenha se esquecido, ele já derrotou você. Então volte para o inferno, onde é o seu lugar. E deixe a minha família em paz. Satanás tem focado na família. E o nosso desejo é levantar aqui mulheres, homens e mulheres que verdadeiramente estejam decididos a entrar nessa guerra, se posicionar para brigar pela sua casa, brigar pelo seu casamento, brigar pelos seus filhos. Deus tem prometido vitória, mas nós precisamos nos posicionar. Não foi fácil ela chegar nesse ponto, como não é fácil você, eu tenho certeza. Mas eu desafio você a realmente se posicionar e buscar. E eu creio que Deus vai levantar aqui, vai trazer, vai sarar vidas e vai levantar mulheres que façam a diferença nesse lugar. Amém?
que façam diferença na nossa geração, naquelas crianças com quem eu trabalho. Uma geração que precisa ter um referencial dentro de casa, precisa. Amém? E por falar nessas crianças, nós também estamos aí com o acampamento de crianças. Demorou para a gente anunciar, mas vai ter. O mês que vem. Tem alguma coisa aí? Vamos lá. Tropas em formação, senhor. Bom trabalho, sargento. Muito bom, pessoal. Não temos tempo a perder. O acampamento está chegando. Vocês ouviram, homens? Vamos trabalhar. Fala, amigo. É isso aí. Bom trabalho, amigos. Opa, impressionante. Eu mal posso esperar pelo acampamento. O acampamento é para o outro lado, Rex. Amigão, ajuda aí. Depressa, as crianças chegarão em breve. Puxa, não vejo a hora de recebê-las. Ei, o que você está fazendo? Os dias não vão ficar fora dessa? Cuidado, cowboy. Eu também vou. Amém, queridos? Então, a inscrição pode falar direto com a Secretaria do Ministério Infantil, pode falar comigo, com o Alex, com o Márcio. Nós vamos estar anotando o nome, são poucas vagas, porque nós vamos fazer aqui na chácara da igreja mesmo. Nós temos chácara. Nós vamos fazer ali na chácara da igreja mesmo, então vai ser um custo menor por conta disso, mas também não cabe muita gente. Então, hoje já deu o nome. Amém? Deus abençoe. Amém, aleluia. Gostaríamos de conhecer quem nos visita pela primeira vez nessa noite. Levante uma de suas mãos aí, para que a gente possa conhecer. Tem alguém? Lá atrás, lá atrás. Fique de pé aí, irmãozinhos, para que os irmãos que estão aí perto possam cumprimentar vocês na graça, na paz de nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, vocês estão no melhor lugar que poderiam estar nesta noite. Aleluia. Os irmãos podem colocar os gasofiláceos à frente. Enquanto isso, os irmãos têm liberdade de vir até a frente também hoje, nesta noite, entregar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, em nome de Jesus, a sua oferta de louvor, de adoração ao Senhor, e também o seu dízimo, daquilo que o Senhor tem te dado todo mês, em nome de Jesus. Aleluia, Pai querido, damos graças ao Senhor, meu Pai. Louvamos a Ti nesta noite por mais uma oportunidade, aonde os Teus filhos têm depositado, Pai, nos gasofiláceos, as suas ofertas, os seus dízimos. Pai, que o Senhor, Pai, continue a abençoar a vida de cada um, Senhor. Que nunca falte o pão, o alimento, a provisão na casa dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, e aquele que ainda não pôde contribuir, se é falta do emprego, abra as portas do emprego, Pai, para que também
possam estar trabalhando e contribuindo com a tua obra neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Também rogamos, Paizinho querido, que haja temor e tremor nas administrações destas finanças, que tudo sejam debaixo do teu louvor, da tua glória, para todo sempre, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, você prestou bem atenção no que você ouviu nesta noite. O pastor ministrou, e depois o vídeo comprovou que o pastor ministrou, quando alguém se posicionou, quem ela é em Cristo. E eu queria só dizer rapidinho para você, irmãos, algo que desde o começo do culto está queimando no meu coração. E a palavra de Deus diz assim: Pedro e João, chegando na porta da igreja formosa, olhou para um rapaz e disse: não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, levanta e anda. Esse jovem, desde o nascimento do ventre da sua mãe, era colocado na porta da igreja, e ele era um aleijado, ele era alguém que vivia de esmolas. Eu queria dizer para você e para mim, para todos nós nesta noite: quem é você em Cristo Jesus? O que você tem feito na tua vida para servir, adorar e glorificar o nome do Senhor? O que está te impedindo? O que está te impedindo de você levantar? Porque esse jovem, quando ele foi curado, liberto, foi cheio da presença de Deus, ele louvou, ele adorou, ele glorificou o nome do Senhor. E o que nós temos feito, irmãos? Nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós sabemos quem somos em Cristo, como aquela irmã falou lá, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O pastor pregou aqui nesta noite, mas muitos estão vivendo ainda hoje como um paralítico. Muitos estão vivendo dentro da igreja como que se não conseguisse andar. Se você tem uma luta, você está passando por uma batalha, uma dificuldade, você está desanimado, olhe para Cristo, irmãos, olhe para Cristo. A igreja está aqui para ministrar a palavra da fé. A fé é ministrada, os teus ouvidos estão abertos, mas se você não der ouvido à palavra do Senhor, você vai sair daqui pior do que você entrou aqui nesta noite. Pior do que você entrou aqui nesta noite. Porque se você não abrir o teu coração, deixar Deus agir, a manifestação do Espírito Santo está aí. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, mais inexprimíveis do que com alegria nesses últimos dias da igreja na terra. O Senhor quer o teu coração, o Senhor quer você voltado em fazer, em buscar, em andar na luz, como na luz o Senhor está. Irmãos, eu falo isso para mim também, irmãos. Muitas vezes eu tenho me acomodado, muitas vezes eu não tenho falado o que devia estar falando. Precisamos levantar e não ser um coxo na porta da igreja, vindo à igreja por vir, vindo à igreja somente para participar de um culto religioso. Irmãos, no começo do louvor, eu estava lá atrás olhando. O louvor não é culpado não, o louvor estava aqui louvando, adorando, glorificando ao Senhor, e a igreja parecia mais espectador do que alguém que veio para glorificar e adorar aquele que vive e reina para sempre. Irmãos, quando você souber quem você é em Cristo, irmãos, você chegar aqui, vai entrar como aquele paralítico entrou dentro do templo, louvando, adorando e glorificando ao Senhor. Você não vai vir à igreja simplesmente antes de começar o culto para ficar batendo papo numa rodinha. Você vai chegar antes do culto, vai se reverenciar na presença do Deus
Todo-Poderoso, e vai estar com o coração aberto para que Deus manifeste o seu poder na sua vida. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor, o que vive para todo sempre. Aleluia! Oh, glória a Deus! É duro, irmãos, é triste, mas precisamos vencer o nosso ego, a nossa mediocridade. Precisamos vencer aquilo que está lutando contra as nossas vidas. Aquela irmã daquele filme lá, ela tomou uma posição, que nós possamos estar tomando uma posição. Quem somos em Cristo Jesus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos estar orando. Irmãos, temos um pedido aqui, algo difícil. O médico já pediu até, praticamente disse para os pais que não passa, que está morta já. Mas o Senhor é Deus. Se o nosso Deus falar não é a hora, não é a hora. Que tudo seja nas mãos do Senhor. Mas também temos aqui motivo de agradecimento. A Neuza França agradece a Deus e pela igreja, pois a cirurgia do seu esposo foi maravilhosamente bem. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o pedido é a Rebeca, filha de um pastor Edelto, está com leucemia aguda e coágulo no cérebro. O médico já desenganou, diz que não passa. O Ailton Travaim também está nas últimas com uma bactéria terrível. E algumas outras pessoas aqui por cura, por libertação, por restauração, cura de pulmão, sinusite crônica. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos a Ele. Então, em nome de Jesus, irmãos, fecha os teus olhos, creia tão somente que Deus pode operar nestas vidas e também naqueles dos seus entes queridos que necessitam de uma cura, uma libertação. Aleluia, Pai. Ó Deus amado, Deus eterno, Pai, nós não sabemos nem como clamar pela vida da Rebeca, mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor é Deus, o Senhor está acima de tudo e de todos, o Senhor está acima dos médicos, o Senhor está acima dos homens, e o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que a tua igreja clama, ora nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor conhece a Rebeca como aquele coxo, Pai, desde o ventre da mãe dela. Pai querido, o Senhor sabe, esta menina tem apenas 16 anos, Senhor. Ó Deus amado, o Senhor é poderoso, Pai. Nós cremos na tua palavra, porque se não crêssemos, Pai, jamais estaríamos aqui meditando, falando do que está escrito nas tuas escrituras. Em nome de Jesus, Pai, se for obra, Pai, maligna, algo, Senhor, que, ó Pai querido, o inimigo está tentando contra aquela vida, Pai, a tua igreja repreende agora, em nome de Jesus. Espírito de morte, bate em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos toda obra maligna, satânica, contra a vida da Rebeca, caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Pai, agora, Senhor, nós clamamos por outro lado também. Se o Senhor, Pai, quiser recolher essa rosa, o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da morte. Em nome de Jesus, Pai, entregamos esta vida nas tuas mãos, Pai, e glorificamos o teu nome, e cremos que o melhor há de acontecer com relação a esta menina. Pai, também, Senhor, o Travaim, que está lá com uma bactéria, que, ó Pai, nem se mexe, Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, o teu poder, transforma toda esta situação, em nome de Jesus Cristo, Pai. E os demais, Pai, que clamam por uma cura, cura do
pulmão, sinusite, libertação, restauração, livramento de vício, em nome de Jesus. Oh meu Pai, visita agora com poder, e esta vida, Pai, quando for tomar novamente estas coisas ruins, erradas, Pai, que ela não goste mais, que ela sinta um amargo na boca, e que ela se desvie destes vícios, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, esta casa que está um caos, Pai, briga, confusão, intriga, Senhor, ataque, queima, Senhor, toda a força do mal contra esta família, em nome de Jesus, Pai. Que este espírito de acusação caia por terra, em nome de Jesus. Todo espírito de feitiçaria caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, visita aqui, Senhor, com poder a tua igreja, e se há alguém aqui, Pai, enfermo, ou uma dor espiritual, física, emocional, algo, Senhor, incomodando, em nome de Jesus, opera agora o teu poder, meu Pai, em nome de Jesus. Restaura, cura e liberta este povo, em nome de Jesus. Nós oramos, glorificamos e bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus, assim seja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar o pastor. Não precisa sentar não, amados. Mais 2 minutinhos. Eu só quero trazer a recomendação para os irmãos sobre o jejum de Daniel, que nós vamos realizar amanhã. A partir de amanhã, por 21 dias, estaremos aí consagrando as nossas vidas, não é? E eu creio que o Senhor vai trazer benefício para você. Esse jejum é para você. O jejum de Daniel está lá no capítulo 10 de Daniel. Você não precisa ver, você vai ler o livro inteiro de Daniel, tenho certeza, nesse 21 dias. Não sei quantas vezes, né, você vai ler esse livro de Daniel, mas está lá no capítulo 10, e diz assim: no terceiro